Tá certo então, forte abraço a você, internauta, que está aí em casa acompanhando a nossa programação do JMV TV Esportes de hoje, terça-feira, e que tem como nosso convidado o professor Carlos César Morastone, do atletismo de Timbó. O Moura, com certeza todos aí devem estar aguardando uma declaração tua acerca do episódio do nosso atleta olímpico José Baggio, que foi suspenso pela CBAT preventivamente por 2 anos, por ele ter utilizado uma medicação proibida num tratamento de uma contusão. O que você pode nos dizer acerca disso? A pior notícia que um técnico pode falar, ou que um pai pode falar, ou que o desporto ele pode falar é realmente isso. Eu acho que assim, a gente vai ter que dividir isso por etapas. Primeiramente, a Confederação Brasileira de Atletismo, ela tem um trabalho fantástico, realmente memorável, que é justamente evitar o doping, é fazer um esporte limpo. Não estou dizendo que as outras federações não o tenham, mas a Federação de Atletismo tem. Tanto é que todos os nossos atletas a nível nacional e com resultados, eles fazem exame antidoping periodicamente, tá? Seja ele em competição, seja ele fora de competição. Seja ele nos estádios, nas pistas, nas ruas, ou seja ele na casa do atleta. E todos os atletas de nível sabem disso. Sabem disso por quê? A gente preza o quê? Um esporte limpo. E a CBAT, através da ANAD, que comanda essa operação de antidoping, ela faz isso e é modelo, não só a nível de país, mas a nível de mundo. Então ela fez um trabalho fantástico, ela faz um trabalho em cima disso. Segundo ponto. O segundo ponto é assim, o atleta sabe que acontece isso, então ele tem que estar consciente. Então, mesmo tendo as dificuldades, a gente até pode explicar que é o caso do Baggio, e a gente explica, a gente não justifica, que é diferente uma palavra da outra. A gente pode falar o seguinte, em cima de um atleta disso tem o quê? Tem uma família, tem as crianças que olham o atleta como modelo, tem os patrocinadores que fazem a diferença, e tem a vida do atleta dele como profissional. Então o atleta ele tem que estar consciente que qualquer ingestão de qualquer medicamento, de qualquer produto, é responsabilidade dele. Infelizmente é assim que funciona. Bom seria que a gente vivesse em um país de primeiro mundo, que não é o nosso caso, infelizmente não é, que tivesse toda a assessoria para esse atleta profissional. Também não adianta dizer, o atleta olímpico agora que tem esse problema. O atleta olímpico ele tem que ser olímpico e valorizado enquanto atleta. Isso daí é um outro fato que a gente pode explicar a situação. O que aconteceu no Baggio? O Baggio competiu em Berlim em agosto de 2009 e lá ele fez um treinamento lá na Suíça, treinamento, inclusive uma boa parte do treinamento, ele admite isso, ele fez por conta e naquele entusiasmo de atleta, acabou forçando um pouco mais o treinamento dele e no último treinamento acabou machucando o posterior da coxa. Então ele se deslocou mais de 5 quilômetros até o alojamento, até o hotel que eles estavam, um alojamento que seja, e machucando muito. Aí ele me ligou, a gente deu um apoio moral na época, eu estava em Berlim também, esse treinamento dele foi lá na Suíça, e ele não conseguiu competir no Mundial, competiu 7 quilômetros, parou devido à dor, ele tinha uma esperança de uma medalha. Após isso, ou durante esse campeonato, aconteceu aquele episódio da equipe lá em São Paulo, do doping, mas usando o pior, realmente visando vantagem em termos de resultado. Ele fazia parte dessa equipe, não desses atletas, deixar bem claro, equipe é uma coisa, atletas são outra, e ele competiu, e ele sempre participou de exames antidoping, tanto no Brasil e fora do país, e nunca aconteceu de nada. Não usou nada, não. Exatamente, ele sempre andou certinho. Isso são 13 anos de trabalho, de história, de vida, né, em cima do esporte. Seguindo isso, perdeu a equipe. Para variar, como ele fala, 2009 eu perdi a equipe, perdi minha namorada de 6 anos, perdi meu treinador que não me deu assistência, porque a gente realmente se afastou, acho que estava com 28 anos, de repente, nesse momento, perdeu o patrocínio lá da equipe, perdeu a Bolsa Atleta, de R$2.500 por falta de uns papéis que a equipe de São Paulo não mandou, tá? Ele representava São Paulo e voltou agora para cá para continuar o treinamento. Continuou sozinho um bom tempo esse ano e lá em meados de abril, maio, realmente com essa dor, foi orientado, alguém orientou ele, não sei certinho quem foi mesmo,
e de usar um produto que poderia amenizar esse problema dele. Sem estar competindo, né? Sem estar competindo. Ele estava não fora houve da competição. Má fé de ganhar a performance. Não, tanto é que o produto que ele usou é um anabólico, e esse anabólico, o que ele faz? Ele aumenta a massa muscular. Massa muscular, para quem faz marcha atlética, uma prova de resistência, uma prova de fundo, tem tendência, né? Exatamente, não tem benefício nenhum. Então ele não teve a intenção de se projetar em cima do uso lá do produto, e sim de tratar a lesão dele. Só que ele foi, mesmo assim, ele foi inconsequente, porque não poderia tomar assim por conta. Mas tomou, achou que não ia competir, que não tinha problema, que não ia ter vantagem, não ia usufruir disso em termos de vantagens atléticos, então ele acabou usando. Noridrosterona. Exatamente, é um esteroide anabolizante, né? Então ele é anabólico ele aumenta a massa muscular e não tem vantagem nenhuma. Só que em setembro o pessoal bateu na casa dele, fizeram o exame e acusou que ele tinha ingerido isso, que fica no organismo de 5 a 6 meses. A expectativa da punição dele, rapidamente, já que nós temos pouco tempo agora... A expectativa é a seguinte, a gente acha nada, né? A gente torce que a defesa seja levada em conta isso, que é um anabólico, não teve vantagem atlética sobre isso, né? E que não tenha uma punição de 2 anos, que seja de 1 ano, que seja de 1 ano e meio, que uma punição com certeza vai ter. E ficando em cima disso, ele está pronto para a próxima Olimpíada, com o corpo limpo, ainda, né? Claro, e com a expectativa que a gente sonhou em 2000 isso, tá, Pílio? Sonhamos em 2000 para 2012 termos um grande resultado. Exatamente. Então a gente torce para isso, a gente lamenta o episódio, e aqui assim, a gente até fala, até para os patrocinadores, não houve má fé de ninguém. Ele não estava acompanhado por mim na época, ele sabe disso. Eu voltei a fazer um trabalho com ele faz uns 2 meses, tanto é que ele fez os 50, como primeira prova de 50 quilômetros dele, já é o primeiro do Brasil, o primeiro sul-americano do ano, tá? Mas eu tenho outros atletas para trabalhar também, a gente tem que levar a sério isso, a gente conta assim com uma compreensão dos nossos patrocinadores. Hoje temos, só para mencionar alguns deles, temos a Linson, temos a Metise, que já está com a gente um bom tempo, inclusive ajudando o Bádio também, temos a Acrilan, que ajuda diretamente o Bádio. Temos as lojas Arte, que é uma parceira grande da gente, que está aí, presente sempre, e temos outros patrocinadores também, então a gente pede a compreensão deles, que a gente está assim, disposto a qualquer esclarecimento, e o esporte está muito acima disso. Então a gente pretende, assim, com o esporte, como eu falei antes, utilizá-lo como um meio, e esse meio é usar um esporte limpo sempre. Por isso que eu explico a situação do Bádio, é difícil justificar, não tem como justificar, a gente não pode usar nada, mas realmente a intenção dele não foi nenhuma de ter uma vantagem. Se curar. Né? Exatamente. E até pelo sistema que nós vivemos. Nós vivemos num sistema que no país te vira, então a gente não tem assistência e a gente tem que competir de igual para igual a nível mundial. Então é um pouco complicado. De repente um Bádio hoje parou porque, entre aspas, está parado, porque não tem, porque acabou usando um produto não recomendável. Daqui a pouco temos uma Alessandra que vai parar porque não tem apoio financeiro. É verdade. Então assim vai. Daqui a pouco temos os outros jovens que não podem ir, a gente não pode nem sequer oferecer uma bolsa de estudo. Então é complicado, a gente tem que pensar nisso também, seriamente, rediscutir, formarmos esse nosso Conselho Municipal de Esportes para tomarmos providência realmente para o esporte ser um meio e não um fim, como acontece nesse caso. Tá certo. Quero te agradecer muito, viu, Carlos, pela presença em nossos estúdios. Estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Mais uma vez, te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você desenvolve à frente dessa modalidade, que é o atletismo. E eu repito, 2 atletas olímpicos numa cidade de 30 mil habitantes, isso não é para ninguém, é para poucos, é para muito poucos. Parabéns, obrigado, e com certeza futuramente nós voltaremos a conversar. Tenha um bom final de ano, umas boas festas. Obrigado, Pilo, obrigado a todos, e todos tenham um Natal maravilhoso e uma entrada de ano fantástica. Tá certo. Com o Carlos César Morastone, nós estamos então encerrando a nossa programação esportiva de hoje. Já está aí a Mariana, né? Com as suas convidadas todas de rosinha. Imagina que vai ser o papo, né? As meninas de rosinha da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Muito obrigado pela sua carinhosa sintonia em esportes. Nós voltamos a falar sexta-feira a partir das 14 horas mais 30 minutos. Sempre lembrando que diariamente dentro do JMV TV Notícias nós também falamos em esportes, né, com a apresentação do nosso âncora Salmo de Souza, sempre por volta das 16 horas e 30 minutos. Tá bom, gente? Forte abraço, uma ótima semana a todos.